Já quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 2. Abra sua Bíblia ou ligue sua Bíblia e já deixa ela aberta aí. Provavelmente você deve estar estranhando algumas coisas. Você deve estar se perguntando, não tem dízimos e ofertas hoje? Louvor foi tão curtinho, deu nem para aquecer. Foi só o pastor Vinícius sair, que virou uma bagunça, eles estão fazendo o que eles querem. Não é isso, tá bom, gente? Está tudo sob controle, ninguém esqueceu nada, tá bom? Existe um motivo para isso que já vocês vão entender. Hoje o nosso culto, de fato, será um pouco diferente. E eu quero te convidar a abrir seu coração para isso. Afinal, nós seguimos sim uma ordem, que é muito importante, mas o Espírito Santo de Deus é quem conduz todas as coisas. Ele é o nosso diretor de culto. Ele que diz o que vai acontecer e como vai acontecer. A verdade, meus irmãos, é que nós podemos sim nos acostumar tanto com uma estrutura a ponto de nos tornarmos experts nela. De tanto nós repetirmos algo, nós podemos até nos tornar especialistas naquilo ali. Ou pelo menos achar que nós somos. Mas algo que nós devemos ter certeza é que nunca seremos especialistas em Deus. Não importa o quanto achamos que conhecemos o Senhor, Ele sempre vai nos surpreender. E na verdade, um grande erro que podemos cometer na nossa caminhada com Deus é achar que conhecemos Ele o suficiente. E esse pensamento faz com que muitas vezes nós tratemos o culto como uma simples reunião e tudo que acontece aqui como meros rituais. E nós nos esquecemos que tudo que nós fazemos sobre um fundamento. Um fundamento que deve permear não apenas o culto que nós entregamos aqui, mas o culto que nós entregamos diariamente ao Senhor. E esse fundamento é a adoração. A adoração a Deus é o propósito central do culto. Embora o culto envolva um conjunto de práticas que se repetem, todas essas práticas têm como objetivo expressar a nossa adoração a Deus. A palavra adorar, ela aparece inúmeras vezes na Bíblia e ela tem muitas variações, mas todas elas, sem exceção, sugerem uma atitude interna de reverência, obediência e dedicação total a Deus. A adoração não se resume ao momento de louvor. O momento de louvor é sim um dos momentos onde nós expressamos a nossa adoração a Deus através de música, mas a adoração vai muito além de música. A primeira vez que a palavra adorar aparece na Bíblia é quando Abraão está prestes a sacrificar seu filho Isaque ao Senhor, como diz lá em Gênesis 22. Ele diz ao seu servo, nós vamos adorar e já voltamos. E isso nos mostra que a adoração também vai muito além de palavras. A adoração é um estilo de vida que se move em reconhecimento da grandeza de Deus. E hoje, meus irmãos, o Espírito Santo decidiu bagunçar um pouco a nossa estrutura, porque Ele quer que nos aprofundemos na essência, naquilo sobre o qual nós estamos fundamentados. Já tem um tempo que eu e o pastor Vinícius temos conversado sobre isso, sobre fazer um culto como esse, e nós resolvemos nomear de culto invertido. Mais tarde você vai entender. Mas o objetivo principal é, de fato, entendermos alguns princípios por trás daquilo que nós fazemos e repetimos todo domingo, todo sábado, toda quarta, toda sexta. E que nós devemos fazer não somente aqui, mas diariamente. Por isso, o tema da mensagem de hoje é o caminho da verdadeira adoração. E agora sim eu te convido a ler comigo Mateus capítulo 2. Vamos ler juntos. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela levantar-se e viemos adorá-lo. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas você, Belém, da terra de Judá, de forma alguma é a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de você virá o governante que pastoreará o meu povo Israel. Então, Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido.
Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto levantar-se foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, a sua mãe, prostraram-se e o adoraram. Então, abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. Tendo sido advertidos em sonho de não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra por outro caminho. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos porque a sua presença já está aqui. Obrigado porque a sua palavra é lâmpada para os nossos pés. Nós cremos que a sua palavra é vida para nós, Pai. Então, em nome de Jesus, não nos deixe sair daqui sem ter a sua palavra, Pai, transformando o nosso coração, Pai. Que nós possamos glorificar o teu nome nessa manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você deve estar se perguntando o que esse texto tem a ver com a adoração. De fato, esse é um texto muito conhecido e muito usado no Natal. Afinal, ele narra o nascimento de Jesus. E esse texto por si só já é maravilhoso. Nós estamos em dezembro e provavelmente nós vamos ouvir muito sobre esse texto. Mas hoje, eu quero junto com você olhar para ele de uma forma diferente. Afinal, se nós olharmos com mais atenção, nós podemos extrair muitas lições sobre a adoração. Sobre o que devemos fazer no caminho da verdadeira adoração. E em primeiro lugar, no caminho da verdadeira adoração, nós devemos ter Jesus como foco. No versículo 2 vai dizer que eles perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela levantar-se e viemos adorá-lo. Meus irmãos, esses homens tinham um foco muito grande de encontrar Jesus. A Bíblia não diz, mas é estimado que eles tenham passado meses seguindo a estrela até que ela pairasse sobre o lugar onde Jesus estava. A verdade é que eles estavam adorando Jesus antes mesmo de chegarem até Jesus. Porque a adoração verdadeira, ela começa com uma postura interna de devoção. O coração desses homens estava focado em Jesus. Então, se nós quisermos entregar um culto que verdadeiramente agrada ao Senhor, nós precisamos ter Cristo Jesus como foco da nossa adoração. Precisamos nos perguntar o que nos move a vir à igreja. Você já se perguntou? O que te move a estar aqui? Será que é o louvor? Será que é o pastor? Será que é a recepção? Será que são as luzes, o telão? Será que é o bolinho de bacalhau do Café Atitude, que é muito bom? É óbvio que não tem problema nenhum você gostar dessas coisas. Mas tudo deve apontar para Jesus. Quem aqui já foi no museu? Tudo ali no museu está organizado para destacar uma única peça. É importante sim ter um louvor legal, é importante sim ter uma estrutura e usar essa estrutura. Deus quer que a gente use, foi Ele que deu essa estrutura, mas nada disso pode nos distrair do verdadeiro foco que é Jesus. E sabe o que muitas vezes revela qual é o nosso verdadeiro foco? As nossas frustrações. Às vezes nós saímos daqui frustrados porque não tocaram o louvor que a gente queria que tocasse. Na verdade, tocaram um monte de louvor que a gente não conhecia. Então, o culto não foi bom. Às vezes a palavra não foi boa porque não foi uma palavra de conforto, e sim de confronto. E quem gosta de ser confrontado? Então não, o culto não foi bom. O pastor hoje não estava inspirado. Vou confessar algo para vocês. Uma vez, tomei uma chamada do Espírito Santo. Uma chamada bonita. Eu podia muito bem ter ido para casa sem levar essa chamada. E o Espírito Santo, quando chama a atenção, chama mesmo, tá? Machuca. O Espírito Santo não faz só carinho, não. Por isso que ele é um amigo fiel. Porque ele não fala o que a gente quer ouvir, sim o que a gente precisa ouvir. Teve um dia que eu desci do altar chateada, porque para mim o louvor não tinha sido bom. E eu desci reclamando. Falei, caramba, hoje não foi legal, não fluiu, hoje não foi bom. Na hora, como um soco, o Espírito Santo falou, por que não foi bom?
Agora é você que mede quando é bom e quando não é? O culto é para quem? Para você? Podia ter ido para casa sem essa. Cuidado. Mas é verdade, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado para não nos tornarmos consumidores de culto. Irmos à igreja para consumir e não para adorar Jesus. Eles não viajaram para ver uma casa. Aqueles magos não caminharam quilômetros para ver Maria. Eles queriam ver o rei. Se a adoração não for o fundamento do nosso culto, ele se torna um produto que eu decido consumir ou não. Se me agrada, eu consumo. Se não me agrada, eu rejeito e ainda saio falando mal para os outros. O culto não é para nós, o culto é para o Senhor. E Ele é sim bom e misericordioso a ponto de nos fazer sair daqui transformados, tocados, emocionados, libertos. Mas o foco não são os nossos gostos pessoais, o foco é Jesus. A adoração é cristocêntrica. Jesus é o foco, o centro e a razão. Há muito tempo atrás eu ouvi algo que eu guardei no meu coração. Se o foco do nosso culto for os crentes, nós corremos o risco em caminhar em direção à religiosidade. A igreja se torna um clube que ninguém mais consegue acessar. Agora, se o foco do nosso culto for os descrentes, corremos o risco de caminhar em direção à libertinagem. Tentamos adaptar o culto para que ele se torne cada vez mais atrativo para quem está lá fora. E quando menos percebemos, a igreja se tornou exatamente como o mundo é. Agora, se o foco do nosso culto for Cristo Jesus, Ele equilibra tudo. A palavra toca tanto crentes quanto não crentes. Conseguimos nos comunicar com qualquer um, porque Ele é quem faz o papel de traduzir a palavra, de traduzir o louvor para os corações. Adorar a Deus é deixar o que queremos em segundo plano para que sobressaia o que Ele quer. E isso na nossa vida como um todo. É assim que cultuamos a Deus no nosso dia a dia, abrindo mão das nossas vontades para viver a vontade dEle. Saindo do trono do nosso coração para que Ele venha se assentar e reinar sobre nós. Isso é se entregar como sacrifício vivo, como diz Romanos 12. Esse é o nosso culto racional. Isso é adoração. É isso que o Senhor espera de nós. Deus não está em busca de uma boa performance. Jesus nunca disse que o Pai buscava bons ministros de louvor, bons músicos, bons líderes de célula, bons pregadores, bons frequentadores de culto. Sabe por quê? Porque ser bom aos olhos humanos não significa nada para Deus. Porque o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Por melhores que sejam as nossas intenções, o nosso julgamento sempre vai ser superficial. Porque nós não temos acesso ao coração do homem, Deus tem. Sabe aquele homem que você vê e fala, caramba, esse aí é um bom pai. Fulano é um bom pai. E aí você descobre que ele está traindo a esposa dele. E aí você fica sem acreditar, fala, caramba, ele é tão bom pai, como é que ele consegue fazer isso com a esposa dele? Como é que ele pode ser um marido ruim? Pois é, nem sempre um bom pai vai ser um bom marido. Às vezes você olha aquela sua amiga que te trata tão bem, destratando os próprios pais. E aí você se pergunta, como é que pode uma amiga tão legal ser uma filha tão ruim? Pois é. É por isso que um bom ministro de louvor aos olhos humanos nem sempre vai se revelar um servo fiel. Um bom pregador aos olhos humanos nem sempre vai se revelar um verdadeiro discípulo de Jesus. Um bom frequentador de culto aos olhos humanos nem sempre vai se revelar uma ovelha obediente. E é por isso que Jesus nunca disse que o Pai estava atrás dos bons e sim dos verdadeiros. Ele está em busca de verdadeiros adoradores, como diz João capítulo 4. Pessoas que entregam uma adoração genuína, que nasce do coração e da comunhão profunda com o Espírito Santo de Deus. Pessoas que buscam agradar a Deus em todos os momentos. Pessoas que têm seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pastor Vinícius uma vez citou aqui uma frase do pastor Paulo Borges, em que ele disse que nós somos bons fazedores de culto, nos tornamos bons fazedores de culto. E é verdade, nós sabemos fazer um bom culto, nós aprendemos bem, somos bons em fazer. Mas a verdade é que sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos capazes de gerar. Quando eu falo gerar, eu estou falando espiritualmente.
Sem o Senhor, a única coisa que nós conseguimos entregar para as pessoas é entretenimento, sendo que o que elas precisam verdadeiramente é de transformação. Nós não podemos nos distrair do que verdadeiramente precisamos. Provavelmente aconteceu com você o que já aconteceu comigo inúmeras vezes. Eu saio do quarto querendo buscar algo na cozinha. No caminho, meu marido me para perguntar algo. Paro para ver uma reportagem na televisão. Alguém me liga. Quando eu chego na cozinha, já esqueci o que eu fui buscar. Já aconteceu com você? Toda hora. Você se distrai e perde o foco. Às vezes você começou a frequentar os cultos com foco em Jesus, mas no meio do caminho você se distraiu, desviou sua atenção. Você passou a focar em tudo menos nele. Você começou a olhar mais para os problemas da igreja. Você passou a cultuar momentos específicos, pessoas específicas. Ah, não, eu só vou quando o ciclano prega. Só gosto quando fulano canta. Não, para mim o culto só é bom quando toca aquele louvor. Deixamos de ser movidos pela presença, de ter expectativas em Deus e passamos a ser movidos por coisas externas. Coisas que deveriam ser instrumentos que apontam para Jesus. Às vezes, na sua caminhada com Jesus, lá fora está acontecendo isso. Você tinha seus olhos nele, você queria buscar o Senhor, mas no meio do caminho, você se distraiu e desviou sua atenção. Não necessariamente para coisas ilícitas, mas para coisas lícitas. Coisas que o próprio Deus te deu. Você deixou de ser movido pela presença de Deus e passou a ser movido por essas coisas. Coisas que o Senhor te deu para apontar para Ele e não para tomar o lugar dele no seu coração. Adorar é buscar o rosto de Cristo e não somente os seus benefícios. Precisamos tomar cuidado para que as distrações não desviem nosso olhar daquele que deve ser o único foco da nossa adoração, da nossa devoção. Ei, você tem olhado para Jesus? Não apenas aqui, mas no seu dia a dia. Nós lemos aqui que os magos, eles se encheram de júbilo, eles se alegraram quando eles viram a estrela. E aqui tem um ponto muito importante, a alegria. Precisamos nos alegrar por podermos acessar a presença de Deus. A alegria é a marca no coração daquele que discerne a presença de Deus. Se você discerne a presença de Deus na sua vida, você precisa se alegrar. A palavra de Deus diz: grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. A felicidade é circunstancial, já a alegria é uma marca no coração daquele que discerne a bondade do Senhor constantemente em sua vida. Precisamos nos alegrar. Como o salmista diz em Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles se alegraram porque eles estavam cheios de expectativas de ver Jesus, de encontrar Jesus. Você tem expectativa em olhar para Jesus e encontrá-lo todos os dias? Você acorda pensando, caramba, hoje eu vou ver Jesus. Você vem ao culto pensando, caramba, hoje eu vou ver Jesus. Não. Então peça ao Espírito Santo. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, abra os meus olhos para que eu veja Jesus. Ele habita em nós. Podemos encontrá-lo todos os dias. A palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis. Batei e a porta será aberta. Será que nós temos aproveitado essa oportunidade? Adorar é viver com os olhos fixos em Jesus. Mas em segundo lugar, no caminho da verdadeira adoração, nós devemos render tudo a Jesus com integridade e reverência. Na parte B do versículo 11 vai dizer que eles se prostraram e adoraram quando viram Jesus. Reverência. Ser reverente, meus irmãos, é ter um profundo respeito e admiração por algo ou por alguém. A reverência nasce no nosso coração e ela se manifesta de diversas maneiras. Ela pode se manifestar, por exemplo, fisicamente, como foi o caso desses magos. Eles viram Jesus e eles se prostraram. Quem aqui já cantou o hino nacional no colégio? Todo mundo, praticamente. Não era só sobre cantar, né? Você tinha que assumir toda uma postura. Você tinha que ficar em formação, pés juntos, mão do lado do quadril ou no peito.
No meu colégio, se você desfizesse a posição, a postura antes de terminar o hino nacional, você corria o risco de perder ponto. E eu não estudava nem em colégio militar. Mas por quê? Reverência, respeito. Nos nossos cultos ao Senhor, nós também temos algumas expressões físicas de reverência. Expressões que muitas vezes fazemos sem entender o que de fato significa. Ou então não fazemos porque não compreendemos ainda a importância que elas têm no culto ao Senhor. Bater palmas, erguer as mãos, se prostrar, dançar, cantar, são expressões de reverência, submissão, gratidão e rendição. Se nós formos olhar o livro de Salmos, nós vamos ver inúmeras menções sobre essas expressões, sobre elas fazerem parte do culto ao Senhor. Salmo 47:1, batam palmas vocês todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria. Salmo 63:4, assim te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Meus irmãos, o nosso corpo também é um instrumento de adoração ao Senhor. E quando nós entendemos isso, nós nos libertamos do julgamento das pessoas. Se hoje o que te impede de ser um pouco mais intenso, de ser um pouco mais extravagante diante do Senhor, é o medo do que as pessoas vão pensar a seu respeito, que você seja liberto disso em nome de Jesus. Eu não sou uma pessoa extrovertida. Eu sou uma pessoa introvertida. Para eu estar aqui com o microfone na mão, o Espírito Santo precisou quebrar muitas barreiras em mim, só eu sei. E ele continua quebrando. Não sei se vocês já perceberam, mas no momento do louvor, quando eu estou muito empolgada, eu até pulo. Eu dou uns pulinhos que eu nem saio do chão. Já tem até figurinha minha rolando. Inclusive falaram que vão fazer outra, porque também eu tenho o costume de estar sempre apontando. Quando eu estou cantando, estou sempre apontando. Aí falaram que vão fazer outra figurinha de todo mundo olhando, para ver para onde que eu estou apontando. Eu acho engraçado. E eu confesso, às vezes eu me pergunto, por que eu fiz isso? Mas na hora eu nem percebo. Porque não são apenas as minhas palavras, não é apenas a minha voz que responde à grandeza de Deus, o meu corpo também responde à grandeza de Deus. Lá em 2 Samuel 6, nós vamos ver que o rei Davi ficou tão feliz que a Arca da Aliança estava novamente com o seu povo que ele dançou na frente de todo mundo. Ele foi tomado de uma alegria tão grande que ele não conseguiu se conter. Ele precisou expressar isso de alguma maneira. Então ele dançou. Aquilo ali, à vista de muita gente, era uma humilhação. Inclusive da esposa de Davi, que foi reclamar com ele. Ela falou, bonito Davi, bonito, dançando. Isso é a postura de um rei. Sabe o que Davi respondeu? 2 Samuel 6:21, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei. Aquilo que parecia uma humilhação aos olhos das pessoas, para Davi era uma expressão de reverência, amor e gratidão àquele que havia feito tudo por ele. Sabe quando você ama tanto alguém que você não consegue ver essa pessoa sem dar um abraço nela? Talvez você não seja nem uma pessoa de abraço. Mas você vê aquela pessoa e seu coração se enche de tamanha alegria que você precisa expressar isso de alguma forma. Tem que apertar, fazer alguma coisa. É mais ou menos isso. Ah, Rafa, então eu sou obrigada a me expressar mesmo eu sendo uma pessoa introvertida? Você está querendo dizer que se eu não levantar as minhas mãos, no meu coração eu não estou adorando ao Senhor? Claro que eu não estou falando isso. Porque o Espírito Santo, só Ele sabe o que se passa no coração de cada um. De nada adianta me expressar fisicamente, dobrar os meus joelhos, mas não dobrar o meu coração. Podemos enganar qualquer um, menos o Senhor. Ele sabe quando é verdadeiro e quando não é. E isso também, meus irmãos, deve nos libertar do julgamento das pessoas. Porque às vezes você pensa assim, eu não vou levantar as mãos, eu não vou bater palma, eu vou ficar quietinho, não vou nem cantar. Porque as pessoas vão achar que eu estou querendo aparecer. Meu irmão, o Senhor sonda o teu coração, Ele te conhece. Ele sabe as suas intenções. Não tema os homens, tema a Deus. Ah, mas fulaninho, ele pula muito, ele chora muito, canta muito alto e é desafinado. Acho que ele força um pouco. Meu irmão, deixa ele.
Deixa o Senhor se preocupar com isso. Nosso papel é adorar e não ficar tentando descobrir o que se passa no coração das pessoas. Isso é papel de Deus. Nisso também consiste ter os nossos olhos fixos em Jesus. Mas a reverência, ela também envolve outras coisas. Afinal, ela começa no nosso coração e ela se manifesta em todas as nossas atitudes. Ela se manifesta, por exemplo, no nosso compromisso com as coisas de Deus. Recentemente, o pastor Vinícius me mandou um vídeo falando sobre o compromisso com o horário do culto. Pode parecer bobo, mas a reverência se manifesta nas pequenas coisas. Afinal, ninguém tropeça numa montanha. As pessoas tropeçam em pedrinhas. É por isso que Jesus disse sobre sermos fiéis no pouco, para que Ele nos coloque sobre o muito. Porque são as pequenas coisas que revelam o valor que nós damos a algo ou a alguém. Quer ver? Eu tenho muita dificuldade de acordar cedo para ir para a academia. Eu coloco o despertador, ele toca, o meu corpo, ele não responde, ele não levanta, não adianta. Eu já experimentei baixar um aplicativo onde para você desligar o despertador, você precisa levantar, ir até a sua sala, tirar uma foto de algum móvel lá, só assim ele desliga. Funcionou? Não. O despertador ficou tocando, Alfredo acorda, se irrita e eu fico lá, dormindo. Não levanto. É uma luta, uma guerra. Mas, eu sou coitadinha? Não. Porque eu não coloquei isso como prioridade. Eu não coloquei isso como um compromisso, como algo importante. Porque quando realmente é algo do meu interesse, eu nem preciso de despertador, meu corpo levanta sozinho. É só comigo? Não. Vamos supor, estou fazendo uma suposição, mas se acontecer, glória a Deus. Vamos supor que alguém chega para você e fala assim, olha, eu quero te presentear com uma viagem para Cancún. Recebe. Vai que tem alguém aqui realmente sente no coração de te presentear ou me presentear. Mas aí a pessoa vira para você e fala, porém, o voo é 5 horas da manhã, você tem que estar no aeroporto mais 3 horas. Tu levanta ou não levanta? Tu nem dorme. Tu fica ali, ó, de olho no relógio, vendo a hora passar. Por quê? Porque é do teu interesse. Ninguém chega atrasado numa entrevista de emprego. Por quê? Porque passa uma imagem de desinteresse. E eu não quero passar essa imagem. Afinal, eu preciso passar nessa entrevista. É importante para mim. Agora eu te pergunto. Será que somos assim com as coisas de Deus? Será que temos esse zelo? Não, eu não vou chegar atrasado, não. Não vou chegar atrasado, porque é para o meu Deus, é para o meu Jesus, aquele que fez tudo por mim. Quer saber, vou até chegar mais cedo. Vou chegar mais cedo, vou escolher um bom lugar, vou desligar o meu celular, ou pelo menos colocar no mudo. Afinal, quando eu estou conversando algo sério com alguém, eu não gosto que essa pessoa fique mexendo no celular. O que Deus vai gostar? Vou preparar o meu coração, vou orar pedindo para que o Espírito Santo abra os meus olhos e os meus ouvidos. Afinal, eu não quero perder nada do que Deus vai fazer. Isso também é reverência. Isso também é adoração. E com certeza, meus irmãos, uma das grandes inimigas da nossa reverência a Deus é a nossa familiaridade com Deus. Porque familiaridade gera desprezo. Infelizmente, quem são as pessoas que nós menos damos atenção, que nós menos ouvimos? São justamente as pessoas que mais nos querem bem, as pessoas que mais nos conhecem, que mais estão perto da gente. Nossos pais, nossos cônjuges, estão sempre ali, ó, apontando coisas, nos dando conselhos e nada. Aí chega uma pessoa de fora, fala a mesma coisa e você pensa, caramba, é verdade, nunca parei para pensar nisso. Aí você chega em casa, fala com seu marido, amor, hoje fulana foi voz de Deus na minha vida. Que abençoada, que mulher usada. Ela falou isso aqui para mim. Ele fala, pois é, estou te falando isso há 1 mês e você não ouve. Teu pastor fala a mesma coisa todo domingo e nada.
Agora, a gente vê uma pregação no Instagram de um pastor de fora falando exatamente a mesma coisa, só que talvez com palavras diferentes. A gente vai e compartilha. Pum, divisor de águas. É ou não é? Estou falando para mim também, tá, gente? Eu já falei isso aqui. O lugar onde Jesus menos fez milagres foi justamente no lugar onde as pessoas mais achavam que conheciam ele. As pessoas estavam familiarizadas com ele, afinal tinham visto ele crescer. Olhavam para ele e falavam, ué, esse aqui não é Jesus, filho do carpinteiro? Eles conheciam ele, estavam familiarizadas com ele, tinham visto ele crescer. E por isso elas viam ele como tudo, menos como Senhor. E por conta dessa irreverência, Jesus quase não fez milagres naquele lugar. Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, para não nos esquecermos que o nosso Deus é santo. Essa é a canção que os anjos cantam sem cessar. Apocalipse 4 diz, santo, santo, santo é o Senhor. Salmo 96:9 diz, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Ele é sim nosso Pai, Ele é sim nosso amigo fiel, mas Ele também é nosso Senhor. E Ele é santo. Ser santo é ser separado. Ele não dialoga com o pecado. E Ele impõe sim limites que precisam ser respeitados. Tem uma história na Bíblia, um acontecimento que ilustra muito bem isso. Deus deu uma ordem clara sobre o transporte da Arca da Aliança, que era a presença dele representada ali no povo. Ele disse que a arca deveria ser carregada sobre os ombros dos homens e que esses homens deveriam ser da tribo de Levi ou da família de Coate, que eles deveriam usar varas que haviam sido determinadas pelo próprio Deus e que qualquer outra pessoa que tocasse na arca morreria. Era uma ordem clara. E aí lá em 2 Samuel, nós vamos ver que a arca ficou um tempo na casa de um homem, um bom tempo, na casa de um homem chamado Abinadab. E esse homem tinha um filho chamado Uzá. Uzá, meus irmãos, provavelmente se acostumou com a arca ali na casa dele. Ele se familiarizou com a arca ali. No transporte da arca para Jerusalém, ela foi transportada da maneira como Deus havia ordenado? Não. Ela foi transportada por uma carroça de bois. No caminho, esses bois tropeçam e Uzá toca na arca para não deixá-la cair. E assim ele desobedece uma ordem clara de Deus. E então ele morre. E a gente olha para isso e pensa, caramba, que radical. Mas Uzá, ele tinha boas intenções, ele só estava querendo ajudar. Pois é, se para ajudar você precisa desobedecer, é melhor nem tentar. Porque a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Há momentos em que nós deixamos de reconhecer a santidade de Deus. Nos familiarizamos, nos acostumamos com a presença e então agimos de maneira irreverente. Ah, Jesus entende, Ele é meu amigo. Ah, Deus é amor, então Ele vai entender. Se eu chatear Ele para deixar outra pessoa feliz. Já percebeu que nós não temos problemas em chatear aqueles que nós amamos? Aqueles que nos amam? Porque a gente sabe que eles vão nos perdoar? A gente prefere deixar aqueles que nos amam chateados, talvez, para deixar uma pessoa de fora feliz, porque a gente não sabe se ela vai nos perdoar. Jesus, a gente sabe que vai. Não podemos agir dessa forma. O Senhor nos convida a viver uma vida que o reverencie em todos os momentos, que reconhece a sua santidade, que reconhece a sua grandeza, que se enxerga como pó, que se humilha diante dele. Que faz como uma mulher cananeia, uma estrangeira, que vira para Jesus e diz, Senhor, se eu só tiver as suas migalhas, para mim já vale mais do que qualquer outra coisa. Aquela mulher estava em busca de um milagre e ela ouve uma resposta dura do Senhor. Jesus não queria feri-la, mas existia um plano que precisava ser seguido. Mas a resposta daquela mulher impactou tanto Jesus que ela saiu dali com o milagre dela. Foi uma expressão de reverência e submissão. O Senhor quer que sejamos reverentes como o centurião romano, um estrangeiro, um homem de autoridade, que vira para Jesus e diz, Senhor, eu não sou digno que você entre na minha casa, mas eu reconheço a sua autoridade. Basta uma palavra sua para que o meu servo seja curado. Não importa o quanto achamos que conhecemos o Senhor, isso não deve ser motivo para tratarmos o Senhor como qualquer pessoa, como mais um.
Ele nunca será mais um. Ele é digno de toda a nossa reverência. Reverência na igreja, meus irmãos, significa chegar no horário, prestar atenção, honrar a presença do rei. De que adianta virmos para cá se nós não prestamos atenção? No dia a dia, ser reverente significa obedecer, abrir mão de vontades, viver como quem carrega o nome de Cristo. O Senhor está hoje nos convidando a reverenciar mais o culto, a desligar o celular e ligar o nosso coração, a obedecer na segunda-feira aquilo que nós ouvimos no domingo, a tratar a nossa família como Cristo trataria, a ceder a última palavra, a pedir perdão, a honrar as pessoas, inclusive aquelas que nós não gostamos. Isso também é ser reverente a Deus, isso é obedecer, isso é adoração. Mas em terceiro e último lugar, no caminho da verdadeira adoração, devemos ter uma entrega total. Na parte B do versículo 11 vai dizer: então abriram seus tesouros e lhe deram presentes. Não existe adoração sem entrega e entrega total. Como nós vimos lá no início, a primeira vez que a palavra adorar aparece na Bíblia é quando Abraão está prestes a entregar seu filho Isaque ao Senhor. Abraão estava ali oferecendo seu culto a Deus, entregando aquilo que ele tinha de melhor. Aqueles magos, eles não ofertaram esmolas, eles ofertaram tesouros. Ofertaram ouro pelo reconhecimento que Jesus é rei. Ofertaram incenso pelo reconhecimento que Jesus é Deus. Ofertaram mirra pelo reconhecimento que Ele é o Cordeiro que se entregaria. Tudo que eles ofertaram era uma resposta a quem Cristo é. Você vem ao culto disposto a entregar o seu melhor a Deus, em reconhecimento a quem Ele é e não simplesmente o que Ele pode fazer. Afinal, tudo que nós fazemos aqui é entregar. Ou pelo menos deveria ser. O momento de louvor não é um momento de simplesmente ouvir música, de analisar se as pessoas estão tocando bem, cantando bem ou não. Meus amigos músicos, eu sei como é que é. Ouvido de músico é uma loucura. Qualquer errinho você capta e isso te desconcentra. Mas nós não podemos deixar. O momento de louvor é um momento em que entregamos palavras, melodias e harmonias de gratidão, respeito e amor a Deus. É um momento onde nós entregamos o nosso corpo, nossos movimentos, em reconhecimento da grandeza de Deus. É por isso que nós falamos: se prostrem, levante suas mãos, bata palmas, cante ao Senhor. São expressões que reverenciam a Deus. O momento de dízimos e ofertas é um momento de entrega, onde nós falamos para Deus: Senhor, dinheiro no mundo é capaz de comprar aquilo que o Senhor me deu de graça, a vida eterna, a sua presença. É um momento de entrega, em que demonstramos que reconhecemos que tudo que temos vem dEle. É um momento de adoração, de devoção, um momento que deve ser alegre, afinal, que prazer é ofertar aquele que nos entregou tudo. Aquele que se entregou por completo. O que é mais valioso do que Ele? O momento da palavra também é um momento de entrega. É um momento onde você entrega sua atenção. É um momento onde você entrega seus ouvidos. E principalmente você entrega o seu coração, para que ele seja uma terra fértil, para que a palavra de Deus germine e dê frutos para Ele. O serviço que acontece aqui, tudo que você vê, o telão, as luzes, o louvor, a recepção, nada mais são do que pessoas entregando os seus talentos a Deus. Se não viermos com o coração disposto a entregar, nos comportaremos como consumidores e não como filhos de Deus, não como adoradores. Sabe por que a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber? Porque é verdade. É verdade, a vida nos foi dada para que tivéssemos a oportunidade de entregá-la ao Senhor. Já parou para pensar que Deus poderia ter nos feito robôs? Mas não, Ele queria que nós experimentássemos o prazer de nos entregar a Ele por conta própria. Nós carregamos o DNA de um Deus que ama entregar, e a maior prova disso é que Ele mesmo se entregou por completo, sem reservas. Meus irmãos, não é à toa
que quando nós fazemos uma boa ação, quando nós entregamos algo a alguém, seja o nosso tempo, a nossa compaixão, as nossas palavras, nós liberamos hormônios da felicidade, isso é comprovado. Ocitocina, dopamina, serotonina. A pior coisa que Deus pode fazer com um ser humano não é privá-lo de ter aquilo que ele deseja, e sim deixá-lo viver para si mesmo. Porque viver para si mesmo é se autodestruir. Nós podemos ter tudo aquilo que nós julgamos ser importante, mas se não for entregue, se não for compartilhado, de que vale? De que vale, por exemplo, ter uma casa grande? Se eu não entregar essa casa para ser ocupada por pessoas, para ser ocupada por uma célula, de que vale? Parece sem graça demais. Qual o sentido? A adoração é abrir o tesouro da vida inteira. Você tem se entregado verdadeiramente, não somente aqui, mas no seu culto diário ao Senhor, você tem entregado o seu melhor? Se não, dá tempo de nós fazermos diferente. Dá tempo de nós fazermos diferente. Vamos nos entregar por completo. Vamos entregar tudo. Quem aqui não conhece a história da mulher do vaso de alabastro? Ela derramou sobre Jesus um perfume que valia quase um ano inteiro de trabalho. E ela foi criticada, porque na cabeça daqueles que estavam naquela sala, ela estava desperdiçando algo muito caro. Nada do que você entrega ao Senhor é desperdiçado. Nada. Entregar ao Senhor não é um desperdício. Quem adora entrega, e quem entrega vive o sobrenatural de Deus. Ah, Rafa, então você está me dizendo que é errado me achegar a Deus para receber? E se eu quiser receber uma palavra do Senhor, e se eu quiser um abraço do Espírito Santo, é errado eu vir ao culto para isso? Não é errado. Mas até para receber você precisa entregar. Como você quer receber uma palavra de Deus se você não entrega o seu coração para que essa palavra venha habitar? Como você quer receber um abraço do Espírito Santo se você não tira a sua armadura e entrega a sua dor? Como você quer receber descanso se você não entrega o seu fardo? Como você quer receber perdão se você não entrega os seus pecados em arrependimento ao Senhor? Adorar também é isso, é entregar o que dói, é entregar o que gera angústia, é entregar o que envergonha. Salmo 50, 14 e 15 vai dizer: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo, clame a mim no dia da angústia e eu o livrarei e você me honrará. Meus irmãos, o Senhor nos escolheu e Ele não nos quer pela metade. Ele nos quer por completo. Ele não te quer somente no dia bom, Ele te quer no dia mau. Por isso, mesmo triste, mesmo cansado, mesmo sobrecarregado, adore o Senhor, cultue ao Senhor, venha à igreja, porque Ele te quer desse jeito também. O Senhor não quer uma vida de aparências. O Senhor quer um coração quebrantado e contrito. Esse Ele não desprezará. Tem um louvor que diz: pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? De que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios e não a minha alma? Muitas vezes só o que entregamos ao Senhor são canções vazias, e isso Ele não quer. Ele quer a nossa alma, Ele quer o nosso coração em chamas. E ela termina dizendo: eu quero me entregar a Ti, entregar a minha vida como adoração. No versículo 12 vai dizer que depois de adorarem, esses magos voltaram por um outro caminho, nos mostrando que quem adora verdadeiramente nunca volta da mesma maneira. Nunca volta da mesma maneira.